Olá a todos. Falemos em identidade social e na relação que ela pode ter com conflitos, com guerra, por vezes com guerras sangrentas. Encontrei referências a uma série de autores ligados à psicologia social e à sociologia, têm verificado que quando grupos sociais e por vezes sociedades inteiras começam a sentir que as suas referências identitárias, culturais, sociais estão a dissolver-se, estão a desaparecer, por vezes tendem a radicalizar, sobretudo os jovens, os mais jovens nesses grupos, em busca de identidade, radicalizam-se. Procuram agarrar-se desesperadamente e de maneira, por vezes, fanática, às suas raízes culturais, religiosas, por vezes artísticas, sociais, a padrões de comportamento mais ou menos radicalizados, em busca de sentir que têm uma identidade e que têm pertença a alguma coisa, a algum sítio. E isto torna-se muito perigoso. E acontece que, no tempo atual, muitas das grandes corporações parecem ter se tornado peritas em destruir laços culturais, identidades culturais, culturas locais, procedimentos sociais ligados a grupos específicos, em áreas específicas, para imporem os seus produtos. É um pouco a ideia de que para vender mais, talvez Coca-Cola, hambúrgueres ou outros produtos quaisquer, roupas, eu preciso de destruir a identidade local das pessoas que estão habituadas a consumir determinados produtos alimentares, a comportar-se de determinadas maneiras, a vestir determinadas roupas, para que essas pessoas mais facilmente queiram consumir o que eu tenho para vender. Então, aparentemente, muitas grandes corporações tornaram-se praticamente peritas em impor a sua cultura, as suas referências, os seus valores, as suas imagens, destruindo culturas locais, destruindo, por vezes, o senso de pertença de alguns grupos. Isto promove vendas, mas por vezes faz com que, sobretudo as camadas jovens locais, se radicalizem em busca de sentirem que ainda são alguém, ainda sabem quem são, ainda têm raízes, ainda têm onde pertencer. Isto produz facilmente depois conflitos graves e grupos sociais que se entendiam muito bem, quando começam a radicalizar o seu senso de identidade e o seu tribalismo associado, facilmente entram em luta e em competição com outros grupos sociais. Isto tem acontecido em muitos lados, é, quanto a mim, promovido, é muito perigoso e é contrário à evolução da humanidade numa direção igual à mais harmónica. É do interesse de alguns, nitidamente, que haja mais conflito, que haja esta destruição de culturas locais. É do interesse de alguns que haja uma radicalização de grupos em conflito. E, no entanto, há soluções muitíssimo mais construtivas. Em vez de fazer uma espécie de defesa animalizada de território acerca da minha pequena cultura local, eu posso assumir que tenho uma cultura local que é válida para a humanidade e que merece ser partilhada, em vez de protegida de maneira militarizada, e posso perceber que eu preciso é desenvolver uma identidade humana, planetária, expandindo a minha consciência, em vez de encolhê-la no tribalismo, para que eu possa sentir-me bem como cidadão do planeta Terra, cidadão da humanidade, em qualquer lado. Isto pode ser construído na medida em que eu me identifique, sobretudo, como ser de consciência que gosta de expandir esta consciência, como ser que começa a perceber que pertence à humanidade como um todo, que partilha este planeta Terra tão belo que nós temos e que pode partilhar recursos, pertença e pode acolher todos os outros neste planeta, nesta humanidade, respeitando diferenças, percebendo que as diferenças concorrem para enriquecer uma espécie de tapeçaria global de culturas, comportamentos, perspectivas, percepções, emoções, modos sociais de toda a gente em todo o lado. Não se trata de distribuir as tribos, mas de criar perspectivas de harmonização delas, em que todas são parte e todas contribuem para um todo vasto
e belo. E era disto que eu queria falar, como uma alternativa para muita coisa que se passa nos tempos atuais. E, sobretudo, fiquem bem.